Então vamos falar um pouquinho sobre a importância das fibras na nossa dieta. De novo, mais um olhar, mais um ângulo para a gente pensar as fibras. A gente pode olhar para as fibras enquanto importantes para o bom funcionamento do intestino, que vai afetar o nosso sono, vai afetar o nosso humor, vai de diversos modos estar na nossa saúde. Podemos ter o olhar da microbiota intestinal, que também talvez seja o campo onde as fibras mais impactam, mas nesse momento, nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as fibras enquanto auxiliares para conseguir perder peso, para conseguir emagrecer e para ter mais facilidade, de certo modo, nesse processo de emagrecer. Esse artigo que eu estou mostrando para vocês aqui é um artigo que é um clássico do The Lancet, que é um artigo que já está com 50 anos, é um artigo de 1973. A gente sempre procura olhar os últimos artigos que estão trazendo aí as grandes novidades, mas é muito curioso como ver como algumas coisas que às vezes a gente já conhece faz tempo, a gente não dá o devido valor. Então nesse artigo aí, Food Fiber as an Obstacle to Energy Intake, diz assim para nós, como as fibras alimentares podem ser um obstáculo para a absorção de energia, como elas diminuem a quantidade de energia total que a gente põe na nossa alimentação. E eles falam dos 4Ds em inglês, que eu vou dar uma adaptada aqui para 4Ds em português, para a gente guardar na nossa cabeça. Então, o primeiro D, quando a gente coloca mais fibra alimentar na nossa dieta, é o D da diluição. As fibras alimentares, assim, grosso modo, não são absorvidas pelo nosso intestino. É claro que a nossa microbiota consegue metabolizar e inclusive produz metabólitos muito importantes para a nossa saúde a partir das fibras, mas em termos de quantidade de carboidrato e caloria, as fibras alimentares não impactam. Então, por exemplo, uma pessoa com diabetes não precisa contar quantas gramas de fibra comeu para ajustar a sua insulina, porque não é absorvida. Ela precisa contar os carboidratos, mas descontar as fibras, porque as fibras não fazem parte nessa contagem. Então, há uma diluição. A gente coloca uma quantidade de alimento dentro da gente que não vai ser absorvida. Então, obviamente, você vai ter mais volume, menos caloria. Uma diluição da caloria já diminui a quantidade de energia que a gente põe para dentro, né? O Dr. Michael Greger, no livro How Not to Diet dele, ele fala até de alimentos que têm valor energético negativo, porque como a gente não absorve, mas ainda assim precisa trabalhar, então diferente da água, a água não tem valor energético, mas não atrapalha a absorção de nada também. Os alimentos muito fibrosos têm um valor energético negativo, porque eles tiram o espaço e eles também são de algum modo processados e carregam com eles outras coisas energéticas, que aliás é o nosso segundo D, o desperdício. As fibras, elas incorporam outros elementos que poderiam ser absorvidos. Então, se a fibra se mistura em carboidratos ou gorduras ou óleos, ela pode absorver parte dos carboidratos ou óleos que seriam absorvidos no intestino e eles são eliminados. Então, isso pode contribuir também para você ter uma alimentação com menos valor energético que vai te ajudar. Outra coisa é a distensão abdominal. Então, como a fibra ainda absorve água, além de poder absorver outros elementos calóricos, ela incha e esse inchaço vai dar a sensação de plenitude, vai dar a sensação de satisfação com a alimentação. Então, também é um aspecto que uma dieta mais rica em fibras vai te sinalizar, fazer com que o teu organismo sinalize que você pode comer menos quantidade. E o último é a demora por esvaziamento. Então tem tanto a demora para a absorção dos carboidratos, que não vai fazer picos de insulina, que é também um assunto importante à parte, como os picos de insulina podem atrapalhar o nosso humor e o nosso dia a dia, mas vai diminuir a velocidade de absorção, especialmente dos carboidratos ali, que são absorvidos rapidamente e transformados em energia na nossa circulação sanguínea, mas também vai diminuir o esvaziamento do estômago, do duodeno, e vai chegar no íleo com uma quantidade mais impactada, assim, né? Você tem um bolo fecal maior quando chega no íleo e pode desencadear um processo que chama freio ileal. Então, quando o íleo se distende, o íleo é uma porção do intestino já mais, a porção final do nosso intestino delgado, do nosso intestino
fino, né? Então você tem lá, vai pelo jejum e vai para o ilho. Então, quando o ilho se distende, ele manda um sinal para nossa cabeça que corta aí o nosso apetite. Então, esse freio é uma consequência desses 4 Ds que traz para nós. Então, diluição, desperdício, demora e distensão são os 4 Ds. Aí, se você precisava de mais um motivo para aumentar a tua ingestão de fibras, tá ele para você.